Então, bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Soulcast. Hoje estamos experimentando aqui um assunto que a Eva trouxe uma sugestão, porque hoje é dia 24, a gente está gravando dia 24, talvez isso vai ao ar hoje, talvez isso vá ao ar em outro momento, mas hoje é... 24 de novembro, última quinta-feira de novembro, e nesse dia a gente comemora o Dia de Ação de Graças, Opa! né? Que é o dia, a gente chama de Ação de Graças, mas a gente pode criar uma outra versão para esse nome, chamar o Dia da Gratidão, Uhum, né? É o dia em que é o dia que abre no hemisfério norte, abre-se os festejos natalinos, né? Abre-se as comemorações de final de período e nesse dia, tradicionalmente, então, no hemisfério norte, as pessoas se juntam, é feriado, e as pessoas se juntam nas famílias para uma celebração, uma uhum. comemoração. A gente não tem essa tradição, mas esse é um feriado, uma comemoração, uma celebração que sempre me chamou muita atenção. Tu falou antes da entrevista, da gente começar, que esse era uma data que tu gostaria de ter um envolvimento maior. Isso. Eu gostaria muito de criar na minha família essa tradição. Podia ser, então, uma tradição familiar, né? Mas penso nisso todos os anos, né? Que exista um dia separado, um dia reservado para as comemorações de agradecer. Uhum, Um dia em que tu te juntas com os teus queridos, os teus amores, os teus familiares e amigos e agradece pelo período que passou. uhum. Pelo período que passou. É, e não numa cópia, né, do que acontece, por exemplo, tão grandemente nos Estados Unidos, porque esse é o feriado mais importante nos Estados Uhum, Unidos, né? uhum. Mais do que o Natal, mais do que o Réveillon. Mas não numa imitação, não, Sim, pelo sentido, né? sim. Pelo sentido que isso tem, que é vamos parar e agradecer. Uhum. Pode ser em qualquer outro dia, claro, mas Tem acho um esse, campo que tá no dia de hoje também, né? tem um campo que está reservado para Sim, o dia de hoje, sim. né? Então, Sa- isso. Sabe uma coisa que eu, eu gosto de. Tu sabe que eu gosto de às vezes fazer as minhas provocaçõezinhas, né? Muito inocentes, coitado, né? Uhum. É... Sim, e, e já estou me quando, acostumando com elas. e quando eu ouço de gratidão, me vem assim: tem a gratidão e tem aquele movimento que tá rolando hoje da gratiluz, do Ops. gratitudo, né? É. Que quase vai para uma coisa tóxica da gratidão também, né? Que Uhum. a gente deve ser grato a tudo e tal. Sim, que vai para aquela história do positivismo tóxico, É, né? é. Sim. E me vem muito como um norte, talvez, para essa conversa, a gente tentar chegar num conceito de gratidão mais verdadeiro e realista, assim, né? Também, né, nessa minha frase já meio que excluiu um monte de gente, mas enfim, Sim. eu quero trazer eles de volta porque não é minha intenção. Pode Traz de voltar pra cá. volta. Venham todos, venham todos. Venham todos, os Cora- gratiluz também. Corações abertos para todos. É, mas é porque eu vejo assim que às vezes quando fala da gratidão vem um pouco de pensamento positivo, agradecimento, positividade. Mas a gratidão verdadeira, quando a gente sente, ela tem uma coisa de movimento muito grande, Sim. né? Ela não Uhum. é uma subserviência, não é Uhum. uma coisa de submissão, ela é uma coisa muito Não, ativa, né? E isso me chama a atenção. ela não a gratidão nesse sentido mesmo, que é aquele sentido que ela não é nem direcionada a alguém ou alguma coisa. Ela é um estado é um estado de ser, que pode ser momentâneo, porque pode ser bem específico para direcionando para algo no sentido que pode ser a própria vida, né? Então, esse direcionamento, mas é essa gratidão que fala de não sou eu que estou agradecendo e nem sou eu que estou recebendo
ela vinda direcionada para mim, mas ela se estabelece dentro de nós como um estado, Uhum. né? Uhum. Então, ser grato e direcionar isso a alguém ou alguma coisa específica é um jeito. Mas a gente está falando desse outro jeito, que é a gratidão instalada como uma possibilidade de movimento na vida. Uhum. Né? Então, me movimentar na vida a partir de já ser grata pela própria vida. Uhum. E Né? é interessante, foi uma boa distinção essa que tu fez, eu achei legal. Porque assim, tem muitos ensinamentos hoje, né? Seja grato, seja Uhum. grato. E isso quase vira, tipo, as pessoas começam, grato, pai, grato, não sei. E fica uma coisa vazia. No sentido, se eu falar que eu sou grato, eu sou grato. Fica E uma coisa meio de barganha, né? Então, é, eu falo que sou grato, provavelmente a gratidão se instala em mim, e aí, a partir daí eu tô liberado para sim. qualquer coisa. E daí vem essa tua outra noção que eu acho muito interessante, que a gratidão é apenas algo que surge. E Uhum. é um estado interno, e assim, né, o estado interno, de certa forma a gente pode falar, o estado interno se torna o nosso ambiente interno. A gente começa a viver neste lugar. Sim, O cenário, isso. o cenário interno repercute no cenário externo, é isso que tu Isso. falou. Tá. É. Uhum. Mas é porque eu fiquei muito tempo pensando, por exemplo, quando ele fala, né, tem que ter uma mente positiva, ter uma mente positiva, ter uma mente positiva. Aí eu ficava pensando, mas por que eu tenho que ter uma mente positiva? Né? Eu ficava pensando assim. E uma das coisas que me vem, que eu acho que conecta um pouco a gratidão, é se eu consigo criar esse ambiente internamente em que as minhas referências são mais para o mais do que para o Uhum. menos, e não Um tô olhar para o mais. um olhar para o mais do que para o menos, mesmo quando as coisas estão dando errado, mesmo quando as coisas são difíceis, mesmo quando as coisas apresentam como um Mesmo desafio. porque as coisas nunca dão errado, né? A gente sabe. Eva só tem 37, quase 38. Te Sim, acalma. sim, sim. Ó, quase 38, verdade. Mas sim, nunca deu errado, sim. Mas é como se eu me lembro que esses dias tu falou do meu carro, que ele tá precisando de uma lavagem. Ainda? Ainda. Nossa. Eu já fui lavar ele umas 4 vezes nesse caminho, não deu nada certo. Então eu acho que Ah, é o universo sim. tentando me dizer algo. Então, Sim, aí aqui nesse caso, só sendo positivo, só sendo muito positivo para achar que é o universo compactuando com aquele estado. mas o que eu tô trazendo isso porque tu falou assim, né? O ambiente onde tu está vai influenciar a tua ação. Vai influenciar o teu humor, vai influenciar. E às vezes eu penso que na nossa capacidade de estar numa verdadeira conexão com a gratidão e com um bom pensamento, não é o pensamento poliana, é um bom pensamento, saber quando não me empurrar para o fundo do poço, porque consegue ver outras coisas que estão indo bem. Eu sinto esse lugar de criação desse ambiente que me proporciona mais movimento, Uhum, porque eu me dou mais recursos. sim. E aí a gente entra numa reflexão bem interessante, que é só posso ser grata se eu confiar. Uhum. Uhum. Bom, é verdade. Não tem como ser grata, né? Pontualmente, sim. Eu posso ser grata pontualmente, sem confiar totalmente. Mas para esse estado de gratidão que vai se estabelecer internamente e vai influenciar o externo, Uhum. eu só consigo se eu confio na vida. Sem a confiança na vida, eu não me estabeleço com essa gratidão que permeia todo o meu ser. Não. Uhum. Por quê? Com essa gratidão pontual, em que eu sou grata apenas quando eu reconheço a, a- Gratidão retroativa. isso, exatamente. Quando eu reconheço a vida se movimentando e eu percebo o benefício, então essa gratidão pontual, ela é válida,
obviamente, ela faz sentido e nos movimenta. No entanto, ela não vai ser acessada quando... Vou tirar minha mão. Quando tudo deu errado, Uhum. né? E a ideia aqui, quando a gente fala de gratidão, que é um conceito recorrente, super falado, todo mundo quer, né? Todos nós gostaríamos de perceber muito como é esse estado, é a gratidão que vem a partir da confiança estabelecida na vida. Então, primeiro eu confio na vida. Primeiro eu confio na vida como a grande força e aquela que mantém, aquela que... Tudo bem aí, Marcelo? Tudo certo aqui. Tá. Marcelo um dia irá aparecer. Marcelo, quando o Marcelo fica bem quietinho, eu acho que tá tudo dando certo. Quando o Marcelo começa a se mexer, eu falo, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Vou me... Não, tá tudo certo, desculpa. Só porque eu Tá. atrapalhei Não, um mas pouco. eu só tô querendo confirmar mesmo contigo. Então, essa gratidão que a gente traz aqui, para a gente conversar um pouco, tem um pré-requisito. Sim. E talvez um pós-requisito, né? Que é essa confiança na vida. Que é esse estar sintonizada com tudo, encarar tudo como um convite. Né? E aí a gente entra nesse lugar que a gente pode ficar muito gratiluz. Mas é mais ou menos isso, né? Que às vezes é mal entendido. Uhum. Né? Então, não é agradecer tudo, mas é confiar confiar de que tudo Pertence, faz parte e tudo tá no faz seu lugar. sentido. Tudo faz sentido. Tudo tem o sentido. E se Uhum. tem sentido para a vida, eu se tem sentido para a vida, consequentemente tem sentido para mim. Uhum. Uhum. E eu talvez não consiga ver o sentido que tem para mim, mas aí eu confio na vida. Porque Uhum. se aconteceu, é porque tem sentido. Uhum. Sim. Se está acontecendo, é porque faz sentido para a vida. Se faz sentido para a vida, por consequência, faz sentido para mim. Só que, né, como eu não tenho a mesma amplitude de visão que a vida tem, eu não vejo o sentido, porque às vezes o sentido ele tá longe mesmo. Uhum. Uhum. Ele tá encoberto pelas nossas ilusões de felicidade, pelas nossas fantasias de linearidade, De prazer de eterno. prazer, né? De que a gente veio mesmo para ter só prazer, né? Uhum. Ou para ter só alegria. A gente busca isso incessantemente. Então, o sentido às vezes não é possível. Eu não consigo enxergá-lo, mas se eu confio na vida, isso já está de bom tamanho. Uhum. E aí, esse senso de gratidão instalado pode. Eu tenho espaço interno para essa gratidão instalada, Uhum. em que eu não preciso saber o que eu agradeço, nem a quem eu agradeço. Sim. Eu acho que é bem isso. É um estado que começa a fazer parte do movimento. Não é pontual. Tipo, agora eu sou grato por isso. Tem algo que move, eu acho que é muito ligado nisso que tu fala. É muito move através de uma confiança. Então, Isso. tu já está na confiança, tu já está na gratidão. Né? Isso. É. Em confiança, eu já tenho a gratidão Uhum. instalada. Isso. Não é necessário. Né? Então, quando eu falei que o pré-requisito é a confiança, mas o pós-requisito também é a confiança, porque elas se misturam. Uhum. Confiança e gratidão se misturam no caminho. Uhum. Não é? Uhum. Se eu confio, eu posso agradecer Uhum. por tudo. Uhum. Uhum. Por Sim. tudo. Se eu confio, eu posso agradecer. E se eu posso agradecer,
é porque eu confio. Então tem um lugar em que esses dois estados esses dois jeitos de estar na vida se misturam e fazem com que muitas pessoas, e nem estou falando nós, porque a gente é nós somos bem simples ainda no nosso crescimento, né? Mas existem pessoas que já atingiram esse estado em que confiança e gratidão se misturam tanto que elas ficam bem perto da plenitude existencial, né? E me chama a atenção, talvez a gente vai desviar um pouquinho do tema, mas é interessante, né? Se a confiança é uma pré-condição para a gratidão e para poder estar neste lugar mais pleno à medida que a gente consegue ir desenvolvendo ele, me vem o pensamento, né? Para eu poder confiar na vida, eu preciso me sentir seguro com a vida, né? E esse seguro não é a certeza de que nada mal irá acontecer, não é isso? Mas é esse lugar de confiança. Eu sei que as coisas vão ter o seu caminho. Ok. E uma coisa que eu observo é vamos lá. Algo que Respira, coragem. Uma coisa que eu observo, assim, muito dessa confiança, dessa segurança ou da desconfiança e da insegurança com a vida começa numa vinculação anterior com os pais. Eu aprendo lá o que é essa confiança e o que é essa segurança, né? Sim. Não no sentido que ela é estável, né, estática, mas eu acho que é o nosso primeiro conceito onde a gente começa, eu acho que está nesse lugar. Sim. Posso? Claro. Tá. Sim, está nesse lugar. No entanto, a gente aprende lá como se movimentar, cresce e não reaprende. Sim. Eu nunca sei se a gente não faz um download ou não faz um upload de um programa novo. Então. E aí, como a gente não faz, como a gente não instala o programa novo, a gente não atualiza o programa inicial. Sim, a relação continua sendo a mesma. A relação continua sendo a mesma? Então, a gente teve uma primeira lição que certamente era uma lição aprendida e aprendida por uma estrutura de personalidade muito fragilizada e vulnerável. Então, a gente não aprendeu, a gente talvez só apreendeu aquele conceito, aquele jeito de funcionar, né? E aí a gente continua em repetição. Então, a estrutura de personalidade não é mais frágil, a estrutura de personalidade não é mais vulnerável, ela já ganhou fundamentos e base, ela já tem consistência, mas a gente continua no programa desatualizado. Então, E aí, sabe por que a gente faz isso? Para confrontar os pais. Ah, é? Claro! A gente faz isso para dizer... Vocês não fizeram direito. Vocês não fizeram bem feitinho. Eu não vou dar para vocês o prêmio de ser uma boa pessoa feliz. Eu não vou dar para vocês o prêmio de ser uma boa pessoa feliz, grata e confiante. E, por consequência, confiável. Então, como vocês não fizeram bem bonitinho comigo e eu sofri, e o meu corpinho sentiu dor e a minha estrutura egóica precisou criar um projeto de defesa, uma estratégia de sobrevivência, então agora, para que eu não seja um troféu para vocês, eu não vou atualizar premiar não vou. as dores que vocês me causaram. Não vou.
Então eu vou pagar as contas e vou ficar aqui na M, né? Isso, vou ficar aqui nessa condição de extrema vulnerabilidade e fragilidade, apesar de ter um corpo e uma estrutura que evoluiu independente, evoluiu para criar possibilidade, né? A estrutura física, a estrutura de personalidade evolui para a gente criar essa evolução interna, Uhum. que a gente cria, então, a possibilidade nesse corpo maior, a gente cria a possibilidade de ter um cenário mais leve. E aí a gente não faz isso. Uhum. A gente roda o programa antigo o tempo todo. Falar, do jeito que eu vi lá na minha primeira infância, vai ser assim para sempre. E pega o arquétipo e joga pra própria vida, né? E joga na vida. Eu sinto aqui, Eva, né? Vamos ver se é possível. Eu sinto a necessidade de separar um pouco esses dois lados. O Hellinger falava muito isso, desse nosso comportamento que, de alguma forma, ainda está preso nas dores com os pais. E daí deseja realmente deixar bem claro, vocês não foram bons, não foram suficientes, vocês me machucaram e olha aqui o resultado que vocês fizeram. A minha vida é uma... Eu vim amando vocês e vocês não corresponderam à altura do meu amor. Ótimo, isso. Eu vim amando vocês e vim em dívida com vocês pelo dom da vida e vocês não corresponderam. Como pode? Isso. E daí essa é a visão muito correta, na minha opinião, do Hellinger, porque essa decisão toca no inconsciente. Existe, é muito claro isso. Isso existe. Trazendo um pouco da parte do trauma, uma coisa que é possível perceber, por exemplo, dentro da fisiologia, traumas de vinculação, eles prendem no sistema nervoso uma estratégia para sobreviver à situação. E quando ele não consegue encontrar uma solução segura, ele fica se repetindo. É como se a gente ficasse em determinados assuntos, preso naquela situação, mesmo quando a situação não existe mais. Né? Isso é do funcionamento do sistema nervoso. Sim. Então, o que é interessante sim, para eu entrar na área da minha vida, eu preciso, de certa forma, de alguma maneira, deixar isso para trás, essa dor para trás, seja a partir de um processo terapêutico, seja a partir de alguma coisa. Sim. Mas eu preciso reconhecer que foi desse jeito. E daí, claro, né? O trauma a gente não trabalha só pelo racional, a gente tem que trabalhar também o corporal. Sim. Mas mesmo quando o trauma ainda está instalado, existe algum lugar da saúde da pessoa que diz: agora é hora de eu te levar para outro lugar. Que isso aqui, esse papel já venceu. Sim. Já não vai te dar mais nada, né? E é nesse sentido que, enquanto a gente está muito nesse lugar ainda, a gente está na barganha com os pais, de dizer que eles não foram bem, a gente fica estacionado e a gente nunca consegue chegar nessa confiança com a vida mesmo, né? Porque a gente ainda confunde a vida com os próprios pais, que é que uma criança faz. Claro. Uma criança sem seus cuidadores, ela não vai muito longe. Não vai. Né? Ela precisa de cuidados. E ao mesmo tempo, assim, né? Uma coisa que é interessante, muito das coisas que a gente vivencia na vinculação com os pais quando criança, nós gravamos como contínuos. Mas às vezes foi uma situação que foi tão difícil para a criança, nem que a situação seja difícil. Não estou negando que existem destinos muito difíceis, que às vezes tem acontecimentos muito profundos. Sim. E existe e é legítimo. Sim. Mas a criança ela é tão frágil de recursos que às vezes uma ausência de 10 minutos porque a mãe foi no banheiro pode se tornar a pior experiência de abandono que ela poderia vivenciar na vida. Né? E ela registra aqueles 10 minutos de ausência da mãe com uma dor tão grande que isso vira um registro para sempre. Porque a dor dos 10 minutos sem a mãe é uma dor legítima. E como boa criança, extremamente intensa. Extremamente intensa. E como a criança não tem o poder da abstração, não tem o poder de entender o eu já volto, por exemplo, ela vai tomar
aquele acontecimento como um acontecimento definitivo e sofre como algo definitivo. E mesmo que, então, em seguida a mãe venha, aquele registro já está ali. Né? O O que a laço já gente se interrompeu, né? o laço já se interrompeu. O fluxo amoroso em direção à mãe já está prejudicado. E ela pode ficar com uma marca de abandono, mesmo, né? De abandono, de contrato desfeito, de várias coisas que a gente leva para a vida. E isso é como se a criança estivesse olhando aquela situação por um funil, pela parte fina do funil, mas ela toma aquilo generalizadamente. Uhum. E aí, quando ela generaliza, ela cria uma imagem interna. Mães, por exemplo, abandonam. Ela cria fica com essa informação como se fosse uma informação sobre todas as mães e sobre a mãe dela em todos os momentos. Uhum. Então, ela cria uma imagem interna e ela roda esse programa a vida inteira. Uhum. Uhum. Né? E aí, se a gente for perceber, por exemplo, num processo terapêutico, talvez alguém perceba que a minha mãe se ausentou 10 minutos. Uhum. Que aí ela vai perceber no seu processo terapêutico que ela tem uma sensação de abandono, tem uma sensação de descarte, quando na verdade a mãe sempre esteve junto, o pai nunca se ausentou, a mãe, mas a criança em 10 minutos cria uma imagem interna que fica com ela para sempre. Uhum. E é isso que é rodar o programa. É isso que é rodar um programa obsoleto numa máquina nova, com boa estrutura, mas está ali rodando um programa obsoleto. Então, os processos terapêuticos têm esse objetivo nas nossas vidas, né? De nos fazerem atualizar o nosso programa infantil. Uhum. E tem isso mesmo, né? Porque quando essas experiências acontecem, é como se a gente colocasse o óculos do abandono e a gente só começa a enxergar. Porque sim, existem momentos, como todo ser Claro. humano, a gente não vai ser suprido em todos os movimentos que nos surgem de necessidade. Não vai acontecer. Nem pai, nem mãe, nem irmão, nem namoradas, namorados, amigos. Ninguém vai te suprir 100%. E aí tu estás certo quando tu falas, por exemplo, que é nesse primeiro vínculo com os nossos pais ou com os nossos principais cuidadores. Uhum. É nesse primeiro vínculo que a gente estabelece todo o resto e, por consequência, a gente estabelece se é possível ou não confiar na vida. Sim. E então, ser grato, estar em gratidão, já é algo que a gente aprende ou a gente não aprende desde muito cedo. Sabe, esse ano, por algumas coisas que me aconteceram, eu fiquei pensando nisso e a imagem que me vem, não sei se isso é verdadeiro, é que todos nós nascemos com essa confiança. E daí nessas primeiras relações, essa confiança é quebrada. Aí a gente descobre que, não é garantido. Não é garantido. Aí quando tu descobre isso, quando tu não tem recurso nenhum para lidar com essa informação. Nenhum recurso, nenhum. Porque quem te garante está fora de ti, não está, né? Não é o teu ser. É o pai, a mãe, o cuidador. E daí a gente pega essa desconfiança que foi criada no momento em que a gente é só instinto, basicamente, e a gente estende esse instinto até a hora que a gente começa a ver, tô tendo um problema. Porque eu não consigo me vincular, eu não consigo ficar bem, eu não consigo... Tudo é um problema, porque não estar em confiança com esse todo que é a vida é difícil. Uhum. É um lugar desafiante, porque tu tem que se bastar. E eu conheço pouquíssimas pessoas que se bastam. Se é que se bastam. Né? Todos nós temos um grau de necessidade do acaso, dos outros, enfim. E justamente é essa dor que começa a fazer a gente pesquisar de novo. Eu tenho que encontrar um lugar aqui que eu consiga estar num fluxo
onde a confiança se faça um pouco mais presente, né? Eu acho que muito desse primeiro movimento que a gente faz é justamente quando a gente tenta controlar o ambiente. E daí, né, a gente se torna hipercontroladores na tentativa de, opa, se eu dominar, eu sei o que vai acontecer, então eu Sim. posso confiar. Exatamente, mas aí posso confiar em mim. E aí eu tenho que estar numa prontidão Demais. incansável. Tem que Exatamente. ser incansavelmente pronta para qualquer tipo de atitude a qualquer hora. Então, isso é um estado de alerta muito Demais. sofrido. Demais. Uhum. E eu acho que aí é quando a vida começa a voltar e dizer, olha, querido, não é só tu. Tu vai ter que começar a perceber que eu tô aqui do teu Então, lado. mas aí, para eu conseguir falar isso para a vida, olha, eu tô aqui do teu lado, para eu conseguir olhar para a vida e dizer, ah, você tá aqui do meu lado, o que eu vou ter que ter feito? Eu vou ter que ter praticado a subordinação. Porque enquanto eu for insubordinada, Eu ainda tô querendo me bastar sozinho. eu ainda vou tentar controlar a vida. Uhum. Então, para eu dizer para a vida, tá, posso relaxar. Posso relaxar. 1 hora por dia eu posso relaxar porque você está aqui ao meu lado. Para eu falar isso para a vida, em direção a essa força, eu vou precisar ter antes me subordinado à grandeza da vida. E para eu me subordinar à grandeza da vida, Quem que a gente vai ter que chamar? quem que chega de novo? Os nossos pais. Então, sem me subordinar à grandeza dos meus pais, eu não consigo me subordinar à grandeza da vida e vice-versa. Sem me subordinar, eu não confio. Sem confiar, eu não agradeço. Então, sempre tem um pré-requisito. E esse pré-requisito vai nos levar em direção aos nossos pais. Sempre. Porque, então, me subordinar à grandeza dos meus pais significa algo muito simples. Me subordinar à grandeza dos meus pais significa eu poder olhar para mim como um ser vivente e dizer, só sou um ser vivente e quero continuar viva porque vocês franquearam o meu primeiro sim. O primeiro sim, na verdade, é o segundo sim. Né? O sim dos pais em direção a mim é o segundo, porque o primeiro sim é o sim da vida, que é a grande planejadora, supervisora, coordenadora. Então, ela já tem um sim para mim. Né? Tanto é que muitos de nós, não sei tu, mas eu não fui um bebê planejado. Né? Eu, como nasci em novembro, eu sou filho do carnaval. Provavelmente eu não fui Também planejado. não foi planejado. É. Né? E eu, quando a minha mãe disse ao meu pai que estava grávida, ele falou, não, a gente está construindo uma casa, a gente já tem um filho, não teremos esse bebê. Né? E possivelmente houve toda uma tentativa de que essa vida não vingasse. Nada muito drástico, né? Mas rola um chá, rola alguma coisa acontece, né? E aí então, mas o sim da vida para mim já estava dado. Né? E aí depois, com o ato sexual dos meus pais, esse é o segundo sim. Então, quando tem um corpo feminino preparado, totalmente engajado na nova vida, né? O óvulo está ali no lugar certinho. Então, tem o acolhimento e o preparo do corpo feminino. E tem o movimento do corpo masculino em direção a esse corpo feminino e vice-versa, a minha vida explode. Esse é o segundo sim. Que é um sim, muitas vezes inconsciente mesmo. Os pais não estão a cada ato sexual que resulta Dizendo numa não, sim.
que resulta numa concepção dizendo sim. Eu ia fazer uma Né? piada agora, mas eu vou segurar, porque eu acho que ia ser demais. Então, A criatividade, às vezes, pega umas pressas na gente. então, a cada ato sexual que resulta numa concepção, não tem um sim consciente, mas tem um sim inconsciente para a vida. Porque tem um corpo preparado, um corpo feminino preparado e um corpo masculino potente. Sem potência masculina, não tem Não existe concepção. fecundação. Uhum. Então, esse é o sim dos meus pais para mim. E é a isso que eu me subordino. Uhum. Quando eu me subordino aos meus pais, não é me subordinar às tradições familiares, à cultura familiar, ao jeito como eles funcionam. Não, isso eu posso me rebelar e devo me rebelar em prol da evolução. Uhum. Eu tenho que me rebelar. Faz parte de quem vem depois fazer um movimento contra. Uhum. Faz parte do aprendizado do sistema também. Faz parte do aprendizado do sistema. Sem ingrediente novo, Morreremos. morreremos. Não evolui. O sistema não vai evoluir. Então, essa é a subordinação. Né? Não é me subordinar às regras, é me subordinar ao sim consciente ou inconsciente que os meus pais me proporcionaram. Por isso eu estou aqui. Uhum. Só por isso. Uhum. Só por isso ou Ou por tudo isso, né? é uma Por tudo isso eu estou aqui. E aí, então, eu me subordino a eles? Me subordino à vida? Confio? Agradeço. Ciclo virtuoso estabelecido. Uhum. Eu fiquei pensando à medida que tu foi falando da subordinação, eu achei, às vezes a compreensão chega em lugares diferentes, né? Eu acho que me aconteceu isso hoje. Na constelação, um movimento muito comum do trabalho é quando o cliente consegue chegar numa uma verdadeira, não é reverência, mas um movimento de assentimento. Uhum. Ok. E Pai, assentir. filho, né? Uhum. E eu acho que muitas pessoas se confundem da mesma forma como às vezes falam gratidão à torta e à direita, no sentido de Sim. se eu falar vai acontecer, né? Uhum. E quando a gente pensa nesse se eu falo acontece ou se eu me curvo, eu estou honrando meus pais, parece que o movimento que acontece é eu estou dando algo para eles. E o que me ocorreu agora é que, na verdade, quando este movimento chega, é eu ensinando para o meu corpo o lugar. Uhum. Estou me abaixando Sim. e estou criando uma impressão interna. Ah, Claro. reconheci onde eu estou. Claro. Porque antes eu estava aqui, né? Claro. Ah, tanto que muitas vezes o movimento vem do corpo mesmo, né? As pessoas falam, tô sentindo meu pescoço doendo e tal. Isso é igual aprender a dirigir, aprender a remar, aprender a tricotar, aprender a usar um eletrodoméstico, uma serra elétrica. O corpo precisa ter o registro do movimento e às vezes precisa repetir o movimento muitas vezes para que eu saiba fazer. E para que, em sabendo fazer fisicamente, isso entra em algum lugar Uhum. e se estabelece no meu cenário interno. Uhum. Então, me lembro que quando eu aprendi a dirigir, na autoescola, né? Mas precisei de um reforço muito importante do meu irmão. Meu irmão mais velho foi quem me ensinou a dirigir, além de meu instrutor na autoescola. E eu aprendi a dirigir com 50 anos. Então, eu já tinha um corpo totalmente Preparado para não dirigir. treinado para não dirigir. Então, foi um esforço grande. E aí, o meu irmão dizia assim para mim: antes de dormir e antes de levantar de manhã, passa todos os movimentos de novo. Então, te imagina abrindo a porta do carro, sentando, colocando a chave Na ignição? na ignição,
organizando os espelhos, vendo se teu banco tá ok, girando a chave, prestando atenção em como o pé vai. E aí, foi assim que eu consegui fazer os registros físicos que eu precisava fazer Pra entrar no lugar. para que isso fosse levado para esse ambiente interno e o meu corpo, as minhas células reconhecessem aqueles novos movimentos que eu nunca tinha feito. Por desinteresse, por não necessidade, talvez por uma falta de subordinação. E foi assim que eu aprendi a dirigir. E aí, quando eu aprendi a dirigir, aprendi mesmo de verdade, né? Passei, né? Não fiquei patinando. Me esforcei muito, foi muito esforço. Muitas vezes, quando eu acabava a minha aulinha com meu irmão, eu ficava no carro, chorava, assim, de satisfação e de necessidade de extravasar aquela tensão. E, inclusive, não era só uma tensão mental, era uma tensão física mesmo. Meu corpo não... Então, essa é uma grande contribuição do Bert Hellinger para nós. Quando ele diz, baixa a tua cabeça. Não é pra lá, é pra cá mesmo. Dobra os teus joelhos. Aprende. Baixa a tua cabeça, dobra os teus joelhos. Faz uma reverência. Te curva diante da grandeza. Te curva diante do que é grande para mostrar para o teu corpo esse treino, para dar ao teu corpo esse treino. Ele está nos ajudando a levar uma informação de pequeno diante do grande para o nosso corpo. Por isso que os gestos e as frases curtas são importantes numa constelação familiar. Principalmente o gesto que mostra para o teu corpo que tu sabes que tu és pequeno e que tu estás diante de um grande. Eu sinto que é importante reforçar bem essa compreensão, né? Não se faz isso pelos pais, se faz isso por si próprio. Por si próprio, Então, não é pelos pais. Porque quando a gente faz um movimento, né? Eu acho que essa coisa do falar da gratidão é a mesma coisa, né? É quase ainda o movimento da barganha. Olha, eu tô te dando algum reconhecimento. Olha, eu tô me baixando. E aí, quando é que vai vir meu presente? Isso. E aí? E aí? E não é. Então, aí a gente está no mesmo estado infantil, que é sempre... Me comporto bem, ganho alguma coisa. Isso, pode me trazer, pode me dar mais um pouquinho, eu quero mais, né? E então a gente faz a reverência, se aprendendo a ser pequeno diante do grande para ganhar algo. Sim. Mas e isso a gente faz em direção a gente mesmo. A gente não está dando isso para os pais. Os pais não precisam dos filhos. São os filhos que precisam dos pais. Então, nada que a gente faça em direção a eles tem repercussão positiva para eles. Na intenção de fazer para eles, né? Isso, mas pode ter repercussão negativa na nossa direção. Né? A própria, assim, né, para aqueles que conhecem a constelação, fazer para significa que eu estou dando algo para alguém. E já a ordem já está invertida por si só. A ordem já está invertida. Já porque começa... tu tá numa tentativa de equilíbrio com os teus pais. E isso não existe. Nunca vai se equilibrar. Essa é uma dívida eterna. Foi concebido... Pronto. Criou uma dívida. Cheque especial já está usado. Já está usado. No limite. Já gastou o teu limite do cheque especial, ponto. E vai ficar com essa dívida. É assim que é. E é interessante, né, Eva? Quando a gente consegue... Isso é um caminho grande, chegar neste lugar de submissão verdadeira. Não é nem submissão, mas de subordinação. Subordinação. A gente não é submissão, correto. É subordinação. Chegar neste lugar pelo menos para mim, está sendo, um caminho que leva um tempo. Leva um tempo. E é tão interessante que parece que quando a gente entra nesse lugar verdadeiramente, aí a vida se abre pra gente ser grandezinho no nosso chiqueirinho.
Claro. Sim. Aí tu pode mandar nos No teus teu, brinquedos. isso. É interessante isso, né? Tem, porque eu só posso. Essa semana eu atendi um, um homem jovem, um jovem, que tem planos tão lindos para sua própria vida, tem planos ótimos e não está entendendo por que aquilo não está funcionando. Porque está preparado, tem uma boa ideia, tem boa intenção, é um bom trabalhador e não funciona. Claro, não funciona. Porque eu só posso ser uma grande adequada para os meus pequenos, e aí os meus projetos são os meus pequenos, numa certa fase da vida, quando eu sou uma pequena adequada para os meus grandes. Então, sem ter sido uma boa pequena, boa aqui não no sentido de bom e mal, mas no sentido de adequação, sem ter sido uma boa pequena, eu não posso ser uma boa grande. A vida vai ficar me dizendo: ainda não fez a lição número 1, querida. Vai lá e faz. Uhum. Vai fazer a tua Mesmo. lição número 1. Então, não adianta. Bons projetos, boas ideias, bom trabalho, boa parceria, bom tudo, mas eu ainda olho para o meu pai e digo: tu ainda não reconheces o meu valor, por exemplo, mas a intenção de ter o meu valor reconhecido tem a ver com a minha sensação, a minha tentativa de me igualar a ele ou de superá-lo no mal, né? Então, todo o meu esforço fica mal fundamentado, não se consolida, Uhum. porque eu preciso fazer esse movimento de reverência, de respeito, de subordinação, para então virar as costas para ele. Para o meu pai, para minha mãe. Quando eu viro as costas para ele, eu estou olhando para o meu projeto, estou olhando para a minha vida, estou olhando para o que é meu. Mas eu só consigo virar as costas em subordinação. Sem a subordinação eu não consigo. Então esse jovenzinho, né, esse homem jovem, é muito especial, muito especial. Tem um tesouro nas mãos, mas precisa desse outro. E aí tem uma imagem que eu gosto bastante, que é: se eu quiser hoje uma foto embaixo da Torre Eiffel, né? Acho que eu já te contei que essa imagem é uma imagem que eu gosto bastante. Assim. Eu inventei essa imagem um dia e ela me fez muito sentido. Uhum. Se eu quero ter uma imagem, uma foto embaixo da Torre Eiffel, eu tenho que me planejar, eu tenho que comprar uma passagem, separar uns dias de férias, voar, Visto. Lá, 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 lá. passar pela imigração, passaporte, dinheiro. Tenho que chegar em Paris, tenho que ver como se chega do meu hotel até a torre, metrô, Uber, táxi, o que for. A gente não fala Uber, né? A gente fala aplicativo. Porque não estão nos patrocinando. Ninguém nos Agora, se nos patrocina. patrocinarem, A gente fala. fala o tempo inteiro. Então, eu preciso descobrir qual é o caminho do meu hotel até a Torre Eiffel e me postar debaixo da Torre Eiffel e aí tirar uma foto. Ah, Eva só queria foto, Só Eva. que é foto. Dá de fazer fake, né? Hoje já tem Dá. essa possibilidade. Mas até pra Que fazer é o fake tem umas coisinhas antes ainda. E os amigos vão saber que é fake, Ah, sempre. né? Então, assim é com os nossos pais. Eles são o monumento. Eles são a Torre Eiffel. Se eu quero algo da vida, se eu quero ficar bem na foto, se eu quero que a minha foto faça sucesso, se eu quero ter uma imagem segura e de certa forma,
popular, no sentido de eu poder Acessar as pessoas e estar... e me movimentar Uhum. pela vida e ser confiável, Uhum. eu preciso respeitar o monumento. Eu Uhum. preciso me deslocar até ele. Uhum. Eu preciso fazer o meu caminho até ele. Uhum. Porque o monumento fica postado. Não adianta eu sentar ali no cantinho e falar, eu quero uma foto com a Torre Eiffel. Quem me ajuda? Não vai adiantar, ela não vem até mim. Assim são os nossos pais. Nesse sentido da reverência e da subordinação. Então, a gente vai até eles, respeitosamente, cria no corpo esse movimento para que o corpo reconheça que está diante de um grande, me viro para o meu projeto. E aí eu posso caminhar em direção a ele. Senão, não funciona. Será que até nisso nossos pais nos servem? Para aprender a gente a lidar com a vida? Até nisso eles nos servem. Eles nos fornecem um caminhozinho aí para Uhum. aprender esse algo maior, né? Bom, e aí acho que é isso, né? A gente vai então dessa história do agradecimento, do ser grato como um estado e não como Uma estratégia. uma estratégia boa, como um estado e não como uma estratégia. E a gente já sabe que o pré-requisito, né, e o pós-requisito é a confiança na vida. Para confiarmos na vida, teremos que nos subordinar à grandeza dela. Para nos subordinarmos à grandeza da vida, tem um pré-requisito, que é nos subordinarmos aos nossos pais, percebendo a grandeza deles em nos produzirem. E aí, então, me curvo, e aí estou pronto, me curvo verdadeiramente, faço esse registro físico, o meu corpo aprende esse movimento, isso se instala no meu ambiente interno, em algum lugar isso fica instalado, e aí o ciclo vicioso está montado, o círculo virtuoso está montado, eu desfiz o círculo vicioso. Então eu transformo aquilo que era vício infantil em virtude adulta, madura. Pronto, foi. Te ouvi falando, me veio... Eu tava aqui, né? Subordinar. Mas onde está essa subordinação? Tem coisas muito claras da subordinação, né? Filho não aquilo que a gente já falou. Mas me veio que a nossa existência não é possível pela minha intenção. Alguém fez algo para que eu chegasse na existência. Essa é a subordinação. Exatamente. Não tem Eu não como. estou em algum lugar e eu posso me fazer Isso. sozinho. Não me faço. Não existe Alguém isso. teve que tomar essa decisão por mim. Mesmo que o método da minha concepção tenha sido um método moderno de fertilização, fertilização, vou falar só nesse, esqueci os outros. Mesmo que eu tenha sido concebida dessa forma, existiu antes a participação de dois outros, sempre. Né? E é para esses dois outros que eu olho, me curvo, e aí a minha foto fica bonita. E aí eu posso ir para a vida. Né? Muito bom. Muito bem, é isso. Estamos satisfeitos? Eu acho que sim. Então tá. Sim. Nem achei que a gente tinha... assunto para tanto? Assunto para tanto. Não, deu uma curva legal, foi legal. Deu uma curva legal. Deu para dar uma passeadinha hoje. Então... e aí se for possível colocar isso no ar no dia de ação de graças, que é hoje, vamos ver. Farei o possível, pessoal. O possível. Mas muito bom, Eva. Agradeço a todos que estiverem também aqui acompanhando a gente. Estamos ambos à disposição. Eva com grupo, eu acho que esse vídeo vai hoje, então tu tá com grupo esse fim de semana, né, Eva? Final de semana tem grupo lá em nossa casa, junto com o Bruno, né, meu grande parceiro de trabalho, meu querido, que logo estará aqui conosco para uma conversa também. Vem especialmente conhecer o Marcelo. Sim. E quando a gente chegar a 100 mil curtidas, o Marcelo vai aparecer na câmera. Pronto. Olha, a gente já tá fazendo agora a gente já tá fazendo blogueiragem. Beleza, Eva? A gente aprende, né? Claro. Se não for para aprender, o que estamos fazendo aqui, então, queria contar muito de novo, compartilhar essa percepção que a gente tem aí, auxiliado por tantas pessoas que fazem trabalhos como esse, de que então, o nosso empenho, o nosso esforço de virmos até aqui, né,
Arcar também com os é custos que tem isso. arcar com os custos, é compensado quando quem nos assiste se inscreve no canal, Compartilha, compartilha, dá um likezinho. dá um like, faz um comentário, né? Isso equilibra Sim. o nosso, com o nosso Esforço, esforço né? e empenho, né? Ótimo. Então, agradecer para quem segue essas regrinhas. Ótimo. É isso? É isso. Obrigado, pessoal. E a gente se vê na próxima. Obrigada, gente.